Salve, queridos! Bem-vindos mais uma vez ao canal Palavra S.A. Hoje, uma edição comemorativa. Por quê? Porque hoje nós comemoramos o 60º vídeo aqui no canal, né? Então, são 60 vídeos. Nós começamos, como vocês sabem, no dia 1º de maio de 2024. E estamos aqui todas as segundas e quartas, às 20 horas, de forma ininterrupta, trazendo conteúdos de diversas formas, sejam os personagens, as histórias, os conhecimentos religiosos, sobre os textos sagrados. E hoje nós temos um vídeo com um convidado super especial, meu querido amigo e irmão Carlos Nomoto. Tudo bem, Nomoto? Tudo bem, Fábio Pando, obrigado pelo convite. Imagina, vocês sabem que este canal, Palavra S.A. existe, a culpa é de Carlos Nomoto. Não porque ele falou do canal, mas porque na pandemia, começo de 2020, começamos uma jornada juntos, estudando os textos bíblicos, e o Nomoto, com a paciência de Jó, que teve que ter comigo, me pegou pela mão e nós fomos caminhando juntos nos estudos, nas discussões, e aí o mundo se abriu e realmente começou a avançar e tal. E aí não paramos mais, então são quase 5 anos desses estudos, dessas leituras, e tem sido uma jornada muito, muito boa, muito gostosa, certo? E aí eu pensei, por que não levar esses conteúdos para mais pessoas? Então, eu agradeço pelo trabalho, a paciência que meu irmão aqui no Nomoto teve comigo. E estamos aí, E hoje nós vamos falar de um tema que, claro, nunca falamos aqui no canal, que é a história de Maria, mãe de Jesus, E aí, lógico, nós sabemos, Maria, uma pessoa, que teve, sua importância e tal, e pensar mãe de Jesus, mas por quê? Qual foi a importância mesmo dela para a fé cristã? O que ela fez? Nomoto, então, assim, podemos começar por aqui. Qual que é a importância dela para a fé cristã? Por que ela é tão importante? Porque a gente sabe, ela é mãe de Jesus, mas assim, o que ela fez a esse respeito? Sim, ok. O que ela fez e quem ela foi, Quem foi Maria, a pessoa dela, Quero agradecer mais uma vez o convite aqui pelo canal Palavra S.A. Aliás, você faz um teaser de chamada, os teasers são muito bons, Cada um muito bom. Quem não viu ainda, convidaria a ver no TikTok, porque ficam muito bons. Chama a atenção, Capa da revista Caras, você morre, muito bom, Pando, muito bom. Olha, para mim também é um privilégio estar aqui, com você. A gente começou a estudar a Bíblia juntos, começou meio que assim, vamos ver se vai dar certo, E no final você abraçou a palavra de Deus de uma forma maravilhosa, Pando, Você abraçou a palavra de Deus, Você voltou para a igreja, a sua igreja, a igreja católica, Então eu fiquei muito feliz com tudo isso de você, de ver como que você se deixou com que Jesus tocasse a sua vida, Você se deixou levar. E tem muito, Jesus é um gentleman, Jesus não é um ditador, Jesus é um lord, ele não vai forçar você, você precisa deixar. E tem um texto em Efésios que é muito bonito, a tradução mais correta, mais próxima do original, é deixem-se encher pelo Espírito Santo. Olha que bonito, deixem-se encher, não é encham-se do Espírito Santo. Algumas traduções falam encham-se do Espírito Santo, não é, O mais correto é deixem-se encher pelo Espírito Santo. Então você se deixou encher, pelo Espírito Santo, você se deixou ser guiado por Jesus. Jesus nunca pegou alguém na marra. Na Bíblia você nunca vai ver um trecho onde Jesus pega alguém na marra, agora você vai andar comigo. Jesus sugeria, Jesus propunha, mas é uma decisão sua, Então foi muito legal a forma como você abraçou. Vamos falar de Maria, Qual a importância de Maria quando a gente fala da história da fé cristã? E aí, em primeiro lugar, os protestantes e evangélicos, principalmente, eles vão achar esse tema muito estranho. Maria é um ser estranho para eles, Maria não faz parte da composição, da perspectiva teológica dos protestantes e evangélicos, por algumas razões, não é o tema hoje aqui. Mas Maria tem uma presença muito grande
muito forte na perspectiva católica, e também muito presente originalmente na perspectiva ortodoxa. Pouca gente conhece a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa é a igreja que vem dos apóstolos. Então, se você pensar, qual a igreja hoje que é mais próxima do que era a igreja da época dos apóstolos? A resposta histórica é a Igreja Ortodoxa. Não é a Igreja Católica, não é a Igreja Protestante, nem a tradição evangélica. É a Igreja Ortodoxa, né? Muito pouco conhecida aqui no Ocidente, mas muito forte no Oriente Médio, muito presente no Oriente Médio, obviamente, e também em alguns outros países, mas não no Ocidente. O Ocidente vem crescendo, mas ainda é muito pequeno. Maria, a mãe de Jesus, é importante, antes de falar de Maria, né, Pando? E por favor, vá fazendo suas perguntas, a gente entender um pouco do contexto, porque a pessoa de Maria é importante. O contexto é fundamental para entender o porquê da importância e por que foi dado nos primeiros séculos da história cristã, depois da morte e ressurreição de Cristo, porque houve tanta ênfase em Maria. Uma ênfase que nem todo mundo conhece, mas por que houve tanta essa ênfase? E é importante, então, essa ênfase vem de um contexto histórico muito importante na história da igreja. Primeiro, o que eu vou falar para vocês, aonde está escrito? Está escrito num livro muito estranho. É um livro que se chama Proto-Evangelho de Tiago. Ninguém ouviu falar disso. O livro de Tiago existe no Novo Testamento. Esse é o Proto-Evangelho de Tiago. Este Tiago é o irmão de Jesus, que é outra história maluca que a gente vai falar envolvendo Maria aqui. Da virgindade eterna de Maria. A gente vai falar sobre isso. A virgindade eterna de Maria. Mas como assim? Jesus tinha irmão? Como é que Maria podia ser virgem? A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá daqui a pouquinho. Traz bastante discussão, né? Sim, é muito, muito interessante. O Proto-Evangelho de Tiago foi escrito pelo irmão de Jesus, Tiago, escrito mais ou menos no século II, entre o ano 100 e o ano 200. Quando a gente fala de Bíblia, Pando, a gente já falou sobre isso aqui, né? Quando a gente fala de Bíblia, as datas não são certas. A grande parte das datas são imprecisas. Então você vai ouvir períodos, fica entre 100 e 200 anos, e é comum. Não houve uma preocupação tão grande de registrar exatamente o ano, dia, a data que as coisas aconteceram. Até porque o Antigo Testamento, principalmente, ele foi um livro de tradição oral. Só depois de séculos é que ele foi escrito. O Novo Testamento também. A gente lê Mateus, Marcos, Lucas, João e acha que tudo aquilo já tinha sido registrado. Os primeiros registros do que a gente chama de Novo Testamento foram escritos 90 anos, 60, entre 60 e 90 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. É muito tempo depois pra gente isso. Então, a parte cronológica da Bíblia, ela não é muito precisa. Mas voltando, o Proto-Evangelho de Tiago, ele foi escrito aí mais ou menos no século II, entre o ano 100 e o ano 200, e ele trata de um tema que em inglês seria Concerning the Dormition of the Holy Theotokos. E aqui começam algumas coisas interessantes. Então, uma tradução em português seria a respeito do sono da Santa Theotokos. Então, o que é isso? Ele escreveu sobre a história de Maria até o momento em que ela dormiu. Não é que ela morreu. E aqui a gente fala mais uma coisa interessante quando a gente lida com a fé cristã na sua raiz. Eles não diziam que as pessoas, principalmente aquelas que fizeram muita diferença, deram um testemunho muito forte de Jesus, eles não diziam que elas morreram, diziam que elas dormiram. Paulo fala isso. Paulo fala, se não me engano, em Coríntios, na carta aos Coríntios, ele fala para aqueles que dormem, aqueles que já dormem ressuscitarão. Então, Paulo não fala a pessoa morreu, ela dormiu. Então, ou seja, alguém que dormiu é alguém que vai acordar. Então, ele simplesmente está dormindo, mas ele vai acordar quando Jesus ressuscitar. É uma figura que eles usavam de linguagem relativamente comum. Então, é sobre isso que nós estamos falando. O que é você falou, proto-evangelho? Tá, proto-evangelho, o que é o proto-evangelho, né? Por favor, interrompa mesmo, Panto. Claro. O proto-evangelho, ele chama-se proto-evangelho, tem diversos nomes para se dar aos livros que são chamados livros apócrifos. O que é um livro apócrifo?
É um livro que foi escrito por cristãos ou pessoas envolvidas com a fé cristã, de alguma forma, ou envolvidas com a história do povo hebreu, mas que no cânon da Bíblia, quando se compilou os livros sagrados, eles foram deixados de fora. Okay? Então, de certa forma, existe uma linha que entende o livro apócrifo como heresia. Sim, essa é uma linha. Mas não é isso. Não é isso. Historicamente, se você pegar na Igreja Católica, tem um momento em que ele formou um cânon com os livros. Na Igreja Protestante, da qual descende a Igreja Evangélica, Lutero tirou alguns livros do cânon católico e criou a Bíblia dos Protestantes, que não tem ali alguns livros. E existe o cânon ortodoxo, que tem mais livros do que a Igreja Católica. Certo. Ele contém os livros da Igreja Católica e mais 1 ou 2. Né? Então, existem 3 cânons diferentes de Bíblia. Perfeito. Ok? Então, o que ficou fora deste cânon chama-se de apócrifo. Na primeira versão, que é a versão ortodoxa, não houve uma definição, de um dia define, a partir de hoje esses livros que valem. Não foi assim. Né? Teve alguns pais da igreja que foram muito influentes. São Atanásio, por exemplo, é um muito reconhecido que ajudou a formar uma lista de livros sagrados. E ao longo do tempo, esses livros foram se consolidando e formando o que a gente chama de Bíblia hoje. Isso na tradição ortodoxa. Né? Então, o proto-evangelho de Tiago, ele é um desses livros. Existem outros livros que são chamados de outra forma, né? Que são livros que não são necessariamente parte do cânon, mas são livros que têm algum valor. Hoje, Pando, alguns teólogos eles têm muito menos preconceito contra os livros apócrifos. Né? Teve uma época que o pessoal não mexe nisso, que isso aí não tem alinhamento com a Bíblia. Hoje existem diversos. Por exemplo, existe o Apocalipse de Pedro. Olha só. Existe o Apocalipse de Pedro. Né? Então, existem outros livros que estão soltos, assim, entre aspas, e que alguns teólogos vêm tentando, nos anos recentes, a resgatar, porque lá pode ter um conteúdo sim, que não significa que é uma heresia, né? Ele é complementar. Né? Ele só foi pouco utilizado dentro das liturgias, né? E dentro dos estudos, da prática, né? Dentro da fé ortodoxa, católica e protestante. Ok? Legal. Então, legal. Tudo que a gente fala dessa época, Pando, tem que ter muita explicação, porque tudo é muito novo. Claro. Né? Eu vou voltar ao nome que eu falei para vocês, o nome, né, o proto-evangelho de Tiago, ele tem um título, e o título é a respeito do sono de Holy Theotokos. O que é Theotokos? Theotokos é a referência que se faz a uma palavra em grego, a pronúncia é Theotoke, mas escreve Theotokos. Né? Quem é Theotokos? Theotokos é chamado popularmente de a mãe de Deus, mas essencialmente significa aquela que deu a luz a Deus, né? A progenitora de Deus. Então não é diretamente a mãe de Deus. Se você falar mãe de Deus, não está errado. Mas tecnicamente seria muito mais aquela que gerou Deus. É mais poético, né, Pando? É mais poético. É mais poético. É menos biológico e mais poético. É poético, né? Aquela que deu a luz a Deus. Né? Meu Deus, isso é lindo, né? E essa é uma diferença, por isso que a gente falar dessa época mais antiga da Bíblia é muito bonito, porque se você pegar a Bíblia na versão Septuaginta, existe uma versão que chama Septuaginta, né? E ela foi escrita em grego. O grego é uma língua poética, ela é a língua de filósofos, né? Ela é a língua das grandes poesias gregas, das grandes histórias gregas, né? E por isso ela é tão bela. Quando São Jerônimo traduziu a Septuaginta para o latim, que é a Bíblia dos católicos, e que depois derivou a todas as outras que a gente tem no Ocidente, né? A crítica que se fez nisso é que o latim não é uma língua poética, o latim era uma língua utilizada em funções administrativas e jurisdicionais. Então, de determinados... Até hoje. Exatamente. Então, se você pegar os livros eu não sou advogado, mas o direito volta muito ao latim, né? Você vê o pessoal de direito, no latim isso significa, né? O latim é uma língua administrativa e jurídica,
não jurisdicional, jurídica, né? Aí pode ter se perdido alguma coisa, ok? Voltando a Theotokos, né? Theotokos, então, é um termo muito utilizado para se referir a Maria dentro da tradição ortodoxa. Utiliza-se muito, né? Porque ela foi a pessoa que gerou Deus. Para um pouco, Pando. Alguém que gerou Deus não é alguém especial? É claro. Claro. Meu Deus, claro que é especial, né? Alguém que gerou Deus, Deus nasceu dela, e ela não era um anjo, e ela não era divina, a gente vai falar agora, Maria, né, nasceu, né, de uma relação entre um homem e uma mulher, e a gente vai falar já que a mãe dela é Ana e o pai é Joaquim, né, e eram homens e mulher, é um homem e uma mulher. Então, assim, um ser humano que gerou Deus em seu ventre é uma pessoa muito especial, né? E por isso, então, o termo Theotokos, né? Então, vai ver muito isso, falar, né? O termo é Theotokos. A respeito de por que Maria é importante, eu acabei de falar que ela gerou Deus. No começo da história cristã, Pando, depois que Cristo morreu e ressuscitou, nos primeiros 300 anos, deu muita confusão na igreja. Imagina que a igreja cristã não era como a gente tem hoje, tem uma igreja católica com o Papa, existe uma igreja ortodoxa com os patriarcas, você tem as igrejas protestantes com os pastores, bispos, líderes de igrejas protestantes. Não era assim. Não, né? Era algo organizado, né? Lembra da briga que teve entre Paulo e Pedro, né? Nas discussões. Sim, isso. Não é o que a gente pensava. Inclusive o cristianismo, o que a gente acha, o que a gente chama de cristianismo hoje, logo depois, assim, poucos anos depois que Cristo morreu, e durante alguns bons anos, foi visto como uma seita dentro do judaísmo. Porque Jesus era judeu. Né? Apareceu lá um judeuzinho falando que era Deus, e deu essa confusão toda, então eles entendiam que era isso, era... Um judeuzinho na periferia do mundo, né? Exatamente, ele não era influente, os pais não eram, não eram pessoas importantes. Não é que ele nasceu em Roma, né? Não, né? Exato. Então, assim, era isso que era visto. Então, importante que a igreja, naquela época, não era o que a gente pensava. E nos primeiros 300 anos, mais ou menos, quando teve uma briga que durou durou pelo menos 3 séculos. É tão fácil de resolver hoje. Né? Se Jesus Cristo era homem e era Deus, esse era o ponto. E eu tenho que falar sobre isso porque é só assim que a gente vai entender Maria. Né? Jesus era homem e era Deus. É fácil para a gente assimilar isso hoje, né? Jesus era um homem e era Deus ao mesmo tempo. Mas não, surgiram alguns movimentos, arianismo, nestorianismo, que começaram a questionar se Jesus realmente era homem e era Deus. Né? E esse é um outro assunto. Por que Maria é importante nisso? Porque Maria foi a pessoa, né, que gerou Deus. Portanto, se alguns homens começaram a questionar se Jesus era homem e era Deus, o segundo questionamento era: Maria, que era um ser humano, poderia dar luz a um Deus? Essa era a pergunta. É um ser humano, vamos dizer, comum, né? Aliás, eu falo muito nos vídeos, né? Que a gente começa a ler a Bíblia e acha, né? Que os personagens bíblicos eram seres especiais, santos. Não. Era que nem eu e você, até pior alguns ali. Alguns, Então, são pessoas absolutamente comuns. Comuns. Maria, E aí é verdade, né? Só assim, sou uma mulher normal, não tinha nada demais, né? Como é que uma mulher normal pode dar a luz ao divino? Como um ser humano normal, um ser humano que não é especial, que nasceu de um homem e uma mulher normais também, como Deus pode nascer do humano? Então, o questionamento se Jesus podia ser homem e Deus ao mesmo tempo, acabou em Maria. Porque como que Maria pode dar luz a Deus, né, se ela é humana? Não, e não é a Maria, é qualquer mulher, né? Qualquer mulher, né? Naquele caso foi Maria. Então, assim, e aí houve alguns concílios. Vamos passar a história do concílios, pode ser bem boring, pode ser bem chato para algumas pessoas, mas houve concílios, que são reuniões, né, da grande liderança da igreja, da alta liderança, para debater isso. Por que Maria é tão venerada? Maria é um destaque tão grande entre os ortodoxos
e entre os católicos. Os católicos talvez saibam menos por quê. Uhum. Maria tem uma importância tão grande, porque Maria é a prova, né, de que Jesus nasceu, que Deus nasceu de uma mulher. E isso é muito importante na fé cristã. Uhum. Isso que faz a fé cristã, Pando, ser uma das denominações de fé mais esquisitas que a gente tem. Né? Até para a época, hoje é difícil a gente entender. Você tenta entender naquela época. Deuses, na época, dominava a cultura grega. Deuses gregos são deuses gregos, eles não se misturam com homens. Homens são trabalhadores braçais. Deuses gregos pensam. Um não mistura com o outro. E quando misturou uma vez, deu um rolo danado isso na história. Né? Deu um rolo danado, não pode misturar. É mitologia grega, Zeus, o que fazia. Isso. Não, mas confusão. E um dia tentou misturar Deus com homem, deu uma confusão. Essa é uma outra história. Agora o ponto aqui em determinado concílio, que eu não me lembro bem, acho que foi no terceiro concílio ecumênico em Éfeso, a mesma cidade Éfeso que tem dos Efésios na Bíblia, né? Chegou-se à conclusão, os líderes da igreja, os pais da igreja, na verdade, chegaram à conclusão que Maria não era simplesmente Maria. Maria era Theotoke. Maria era a mãe de Deus. Sim, Jesus era homem e era Deus, e nós vamos parar com essa história de que ficar pensando que não pode ser, e por Jesus ser homem e ser Deus, ele nasceu de uma mulher que se chama Maria, e Maria então, né, passa a ser chamada de Theotoke, aquela que deu à luz a Deus. Então por isso, Pando, tem que dar toda essa volta, eu acho que é importante, para poder entender a importância de Maria. Maria não era só a mãe de Deus, ela gerou Deus em seu ventre. Isso é possível? Não, isso é um mistério. Né? São Inácio de Antioquia, que viveu mais ou menos no ano 100, né? Depois de Jesus, ele estava aguardando. Esses primeiros pais da igreja, eles foram todos mártires. Eles foram mártires. A história, a semente da história da igreja ortodoxa, que é a primeira igreja cristã dos apóstolos, é o martírio. Não é a racionalidade, não é o pensamento, não é a filosofia, é o martírio. São Inácio de Antioquia, mais ou menos no ano 100, que o carinha viveu, ele estava aguardando ser executado pelo Império Romano. E aí ele diz uma frase muito bonita a respeito desse mistério de Maria, né? Ele diz o seguinte, traduzindo para o português: ao príncipe deste mundo, ou seja, ao diabo, a Satanás, ao imperador romano, ele incluiu todo mundo aqui, ok? Tá pondo todo mundo aí. Né? Ao príncipe deste mundo, eu quero dizer o seguinte: a virgindade de Maria e seu nascimento foram mantidos em segredo, assim como a morte do nosso Senhor Jesus. Estes são os 3 gloriosos mistérios que ocupam o lugar do silêncio de Deus: a virgindade de Maria, o nascimento de Maria e a morte de Jesus. Então Deus manteve esses mistérios em silêncio. O que significa isso? Você pode tentar entender, mas você não vai conseguir. Isso foge à compreensão humana. Então Maria é Theotoke, aquela que gerou Deus, aquela que deu a luz a Deus. Tem uma importância tão grande por causa disso, Pando, porque foi ela que gerou Deus. Jesus Cristo era homem e era Deus. E ele é um Deus que nasceu de uma mulher. Portanto, ele realmente era homem, porque ele nasceu de uma mulher. Mas ele também era Deus. Pausa. O que você acha de tudo isso? Eu acho que assim, a gente... Na verdade, muitos temas bíblicos, quando a gente fala, conversa, nos vídeos que eu trago aqui, a gente não para pensar muito, porque a gente toma como, isso aí é assim mesmo, aconteceu, é verdade, que não sei o quê. Agora, você imagina, quando a gente começa a pensar nisso, a gente fala, mas deixa eu entender aqui essa história, como assim? Uma mulher normal, nada demais, pode gerar o divino. E aí quando a gente começa a pensar, fala, cara, deixa eu entender isso aqui, como você falou, não dá para entender. Calcule isso há mais de 2000 anos, como foi, né, um pouco menos, como foi discutir isso? Porque assim, é uma coisa que nunca
na história da humanidade, até aquele momento, alguém falou uma insanidade dessa. É insano. Não é? É uma insanidade, essa palavra é boa, é uma insanidade. Como assim? Pera lá, mas não, e aí, eu gravei aqui um vídeo, né, sobre Paulo, vários, né? Feito sobre Paulo, depois carta de Paulo aos Coríntios, depois aos Romanos. Sim, eu vi os anúncios. Então, e aí você fala assim, como é que Paulo chega numa cidade desconhecida, totalmente politeísta, que os caras têm estátua de Deus lá, né? Tem vários, e o Paulo falando para eles, presta atenção, sabe todos esses deuses aí? Sei, esquece, isso não é nada. O Deus verdadeiro é um só. Cadê ele? Não dá para ver. Não, pera lá, deixa eu entender. Primeiro, eu tenho aqui 25 deuses. Você fala que nenhum presta e só o teu presta. Isso. E mais, ele é invisível. Certo? E de onde ele veio? Não, ele era um homem que foi crucificado. Não. Que papo louco, cara. Por quê? Porque é um homem, primeiro, um ser humano. Como um ser humano é Deus? Não é. Segundo, foi crucificado. Crucifixação, a gente sabe que é uma dos castigos piores que o Império Romano fazia. Tinha vários, apedrejamento, não sei o quê. Então, assim, crucificação era, assim, o mais indigno. Então, o teu Deus era um ser humano que ele morreu na cruz, quer dizer, um cara que não tinha muito valor, tá certo? Seu Deus morreu, né? Como que Deus morre? Morreu. E como que Deus morre? Ele ressuscitou. Não, mas para. Não, para. Embaralhou tudo, né? Não nada disso. E mais. E aí você vê, né, o poder, porque você vê toda a pregação de Paulo, ele conseguiu reverter tudo, em todas as cidades que ele foi, tudo que ele fez em 12 anos. Lembrando que não tinha WhatsApp, internet, celular, era lá no O cara era... Em 12 anos ele converteu, assim, grandes cidades da Europa com um discurso insano. E hoje a gente olha, né? A gente pensa, não, Maria é mãe de Deus, a gente nem pensa a respeito. Não. E nós estamos aqui hoje porque Paulo fez isso, né? Porque Paulo fez isso. Por isso nós estamos aqui, não teria chegado até aqui. Porque era o desafio de Paulo ir para essa Coríntios, que a gente sabe que era uma cidade, né? Ali era da balada. E aí ele chega lá e fala, não, cara, não é nada disso. E ele conta uma história dessa e converte. Então, cara, que história é essa? E você sabe, Pando, nós já falamos sobre isso nos nossos encontros, né? Se um dia você conhecer uma história sobre Deus que você entenda, não é uma história sobre Deus. É uma história sobre um ser humano. Mas se um dia você conhecer uma história sobre um Deus que você não entenda, muito possivelmente seja uma história de Deus. Uma história de Deus que eu entenda com o meu cérebro... Não é Deus, não é divino, é humano. É uma história humana. Por melhor e eu gosto dos mitos gregos. Tem um programa que passa no cabo aí que eu assisto muito. E é muito legal. Ele fala dos mitos, Odisseia, Ilíada. E você entende como é a história. Entende, são arquétipos do ser humano. Exatamente. E assim, aí vem uma história que você fala, cara, não dá para entender isso. Bom, então, ótimo, então estamos no caminho, né? Porque é uma história de Deus, então eu não tenho como entender. Sim, quando se trata de Deus, né, as pessoas poderiam pensar de uma forma diferente, né? Quando se trata de Deus, quanto menos a gente entender, talvez mais divino seja. Ao contrário de outras coisas que a gente busca entender, né? Eu quero entender por que isso é assim. Mas quando a gente trata de Deus, talvez quanto mais esquisito parecer, possivelmente seja mais divino do que outras que a gente entendeu tudo, né? Não, e você vê, né, a importância de Maria, né, em vários aspectos. E lá na Igreja da Sagrada Família em Barcelona, aquela coisa lá maravilhosa, quem tiver bonito, né? Lá, porque é uma coisa realmente assim, é de uma beleza que não tem como falar. E ela tem 18 torres. Então Gaudí, quando fez o projeto, por que 18 torres? Porque estava simbolizando, né? Cristo, os 12 apóstolos, Maria e os 4 evangelistas. Então, assim, ele colocou Maria
Assim, no meio, porque não os 8 torres. Então, É. assim, Maria não foi simplesmente a mãe de Deus. Não foi, né. "Olha, precisa de uma mulher, tá aqui, nasceu, bom, agora Não, cai fora e não, agora a gente vai tocar a ficha aqui". Não. não foi isso, não foi isso, não, de forma alguma. E ela tomou, importante, resgatado pelo que através, pegando o que você falou, a importância de Maria, ela vem da importância de Jesus. Jesus era Uhum. homem e era Deus. Sim. E ele nasceu de uma mulher, o que Aham. prova que ele era homem. Mas ao mesmo tempo ele era Deus, porque a forma como ela engravidou, que a gente vai falar agora há pouco, né, foi uma forma divina. É, então, assim, Theotokos, Theotoke, que se pronuncia, é aquela que gerou Deus, que deu a luz a Deus. Uhum. Outros termos importantes antes da gente ir para a próxima parte aqui. Cristo, depois de todo esse debate se Jesus era homem e era Deus e ele era os dois, né, Cristo foi chamado de Theophoros. Theophoros é aquele em que Deus habita. Hum. E Maria Christotokos, além de Theotokos, Christotokos, é aquela que é a mãe de Cristo. Então também tem esses termos que são muito importantes, eles têm um significado muito importante para a teologia e para a fé cristã, muito importantes, ok? Falar um pouco da vida de Maria. Dia 9 de setembro é o dia que se celebra o nascimento de Maria. 9 de setembro. 9 de setembro. Por que Olha, não é sabia. 9 de setembro? Por causa da tradição, tem diversas explicações. Uma Tá. delas é que possivelmente seja a data de tenha sido dada este dia, porque foi o dia que se inaugurou, uma das igrejas cristãs da época, que era uma das igrejas atribuídas a Maria. Essa é uma Hum. explicação. Então, já falamos aqui, datas na Bíblia, na história, datas a gente precisa tomar cuidado, datas não são tão precisas, e algumas datas foram criadas pela tradição, que Começou nem o próprio Natal. Natal, o próprio O Natal. Natal, dia 25 de dezembro. Possivelmente Jesus não tenha nascido em 25 de dezembro. Possivelmente Jesus tenha nascido mais ou menos em abril ou maio. Hum. Tem isso também. Mas ok, vamos celebrar nesse dia e está valendo. Ah, tá. Então Maria celebra-se no dia 9 de setembro. Entretanto, existem algumas festividades na igreja ortodoxa, eu não sei se na igreja católica tem. Tem uma festividade 9 meses antes de setembro, que é dia 9 de dezembro. Hum. Porque foi o dia da concepção, quando Maria foi concebida, Ah, 9 meses antes. 9 meses ah, antes. Então, 9 de dezembro, 9 meses antes de 9 de setembro, tem uma celebração da concepção de Maria. E, então acho que isso é uma coisa interessante. Os pais de Maria, a mãe de Maria chamava-se Ana, e o hum, pai chama-se Joaquim. Ana significa graça. hum, Joaquim, no dialeto deles da época, significa Deus o doutor, hum, médico, doutor de médico. uhum, E Maria, o significado é lady, senhora. uhum, E quando a gente olha esses três nomes juntos, eles têm um significado todo especial, Pando. Tudo que nós precisamos, precisamos da graça, Ana. uhum, Precisamos de um médico que cuide uhum, de nós. E precisamos da graciosidade de uma senhora, de uma lady, que nos dê direção. Ana e Joaquim eram um casal de muito boa reputação e de classe social elevada. Eles não eram pobres. uhum, Joaquim costumava, nas suas ofertas, eles eram judeus, uhum, ele costumava, nas suas ofertas, dar o dobro das ofertas que se pediam, ele dava o dobro. Ele era um homem muito admirado, era um casal de boa reputação, de alta classe social. Maria vem de um lar como esse, um lar muito, muito nobre. Eles não eram só ricos, eles eram bem reconhecidos na sociedade da época, no grupo deles, mas eles não podiam ter filhos. E estavam muito tristes com isso. Um dia eles saíram do templo e decidiram se separar para oração. uhum. Esse era um hábito comum, e Paulo fala isso no livro de Hebreus, ao casal que não fique separados, não durmam separados, exceto nos períodos em que vocês estão se dedicando a jejum e oração. E esse era um costume, sim. Então eles saíram, Paulo fala isso no livro de Hebreus, e aqui Ana e Joaquim na história eles também se separam por um tempo, e ficam vivendo separados em oração. Joaquim foi para um lugar, Maria foi para um outro, e nesse momento Ana recebeu uma revelação de Deus,
de que ela seria a mãe do próprio Deus que viria à Terra. E então eles voltaram a se encontrar, Joaquim e Ana, tiveram relação, ou seja, não tem algo, eles são humanos, Sim. e então Maria foi concebida. Então é assim que é o começo da história de Maria na sua concepção. Maria, existem algumas linhas católicas, Pando, que afirmam que Maria não era humana. Ela foi concebida de um jeito, místico. Na tradição ortodoxa não é assim que se entende. Maria foi concebida, sim, ela era humana, concebida por um óvulo e um sêmen, e nasceu Maria. Ela é humana, era uma humana muito especial, mas ela era humana. Ela nasceu. Maria tem um episódio muito importante na história de Maria, quando ela tinha cerca de 6 meses ou algo assim. A mãe Ana colocou Maria em pé, ela deu 7 passos, e depois sentou de novo. E aí, então, esses 7 passos de Maria, tem toda uma teologia em cima desses 7 passos de Maria, que a gente não vai falar hoje, mas uma teologia muito interessante, muito bonita também. Quando ela teve 3 anos de idade, ela foi levada ao templo. O templo que você vê, o templo judaico, ela foi levada ao templo, e de lá ela não saiu nunca mais. Ela passou toda a sua vida até o nascimento de Jesus. Então essa foi uma forma, e não é uma forma única com Maria, você vai ver em outros trechos da Bíblia, de pais que tiveram filhos e deixaram os filhos para viverem junto com os sacerdotes, e se tornaram profetas e tudo mais. Maria foi deixada no templo, ela cresceu no templo, ela foi alimentada de forma sobrenatural, no templo. Não ia ninguém levar comida para ela. Ela foi alimentada, pelo próprio Espírito Santo ao longo da sua vida. Ela permaneceu lá mais ou menos durante 20 anos. Ela saiu de lá mais ou menos entre 20 e 25 anos, 22 anos, algo assim, durante todo esse tempo. Certamente ninguém conhece essa história. Não, ninguém conhece. Então Maria, mais do que isso, Pando, Maria viveu dentro do espaço do tabernáculo, que era chamado Santo dos Santos. E isso vai ter uma explicação ali na frente, que eu vou falar para vocês. O Santo dos Santos era assim: você tinha na época um tabernáculo, começou num protótipo que era uma tenda, depois fizeram isso de outras formas, e existe um espaço ali dentro, um santuário que chamava-se Santo dos Santos. Tinha uma cortininha e só podia entrar o sumo sacerdote, o sacerdote top ali, você não podia entrar. Ali naquele lugar, no Santo dos Santos, era onde tinha a presença de Deus. A presença de Deus estava em todo lugar, mas naquele lugar era uma presença, vamos dizer assim, mais forte de Deus. Alguma coisa desse tipo. É chamado em hebraico de Shekinah, essa presença poderosa de Deus que está ali. Então, Maria cresceu dentro do Santo dos Santos, de acordo com a tradição. Então, Maria era uma pessoa muito especial. Muito especial. E foi ali que então, nesse tempo dela que ela viveu no Santo dos Santos, que ela recebeu as pessoas perguntam: onde aconteceu essa conversa do anjo do Senhor que apareceu para ela? Fala assim: olha, você vai engravidar, você vai ser mãe mas como assim que vai ser isso? Não, o Espírito Santo vai atuar sobre a sua vida. Aonde aconteceu isso? Isso aconteceu dentro do templo, dentro do Santo dos Santos, de acordo com a tradição, sobre Maria dentro da fé ortodoxa. Isso é super, não é novo, mas pouca gente sabe. Pouca gente sabe, porque a gente pensa, bom, sei lá, ela estava varrendo o chão, arrumando a casa, o anjo veio e falou: estamos aí, hein? Tava jogando o jogo do tigrinho ali, de repente apareceu. Não foi. Não é assim. Não foi assim. Pelo menos não foi assim dentro da tradição. Depois, quando Maria ela recebeu o anjo e ela concebeu, nasceu Jesus, e aí vem então a história da eterna virgindade de Maria. A pergunta número 1 José não era o marido dela? Pergunta número 2, como que ela pode podemos falar da virgindade eterna de Maria se Jesus tinha irmãos? Então vamos lá.
a gente lê a composição familiar daquela época como se fosse a nossa ocidental. Sim. Uhum. E não era. E tem exemplos recentes disso. Como você sabe, Panda, eu já fui para diversos países no Oriente Médio e na África. E esses dias encontrei um amigo meu africano, ele é de Angola, e a gente estava tomando café, tomando um lanche juntos, conversando, e eu perguntei para ele assim, falei para ele, olha, você, as suas tias, você chama como? Eu chamo de mãe. Eu sabia disso. Né? Então, algumas tribos africanas, a sua tia, Pando, em algumas culturas africanas, e não são poucas, eu conheci um cara de Côte d'Ivoire também que falou a mesma coisa, a mãe da sua mãe, ela é como se fosse a sua mãe. Então, o que significa isso? Você chama ela de mãe, e se ela mandar você fazer alguma coisa, você obedece como se ela fosse a sua mãe. Ok? A avó, você fala, no caso, né? Não, a irmã da sua mãe, a irmã da sua mãe, a sua tia, né? Então, a irmã da sua mãe é como se fosse a sua mãe. Você chama ela de mãe, inclusive, e se ela mandar em você fazer alguma coisa, você tem que obedecer igual você obedece a sua mãe, né? Então, ok. Então, os filhos da sua tia, eles são seus irmãos. Sim. Que se sua tia é sua mãe, você trata como mãe, então os filhos dela você trata como irmão. Né? Primos, né? Que seriam seus primos, você trata ele como se fossem seus irmãos nessas culturas. Isso existe hoje em dia, Pando, não é que é só daquela época. E naquela época era assim. Naquela época entende-se que, primeiro, né, José não era o marido, não tem um episódio de casamento de José com Maria, não existe isso. Né? José era um cuidador, era um mentor de Maria, ele tinha responsabilidades sobre a vida de Maria, né? Mas não necessariamente ele teve relações com ela. Isso é uma coisa muito nova, as pessoas não estão acostumadas a ouvir isso, católicos e protestantes. Né? Não estão acostumados a ouvir isso. Né? Então, José nunca teve relações com Maria. E os irmãos de Maria, eles eram os filhos de outro casamento de José, peraí, calma, né, eles eram os filhos de outro, ou eles eram, por exemplo, né, filhos de uma irmã de Maria, mas eles não eram filhos de Maria. Maria é considerada essa é a história da virgindade eterna de Maria. Maria nunca teve relações com um homem, nem mesmo com José. Então, porque quando a gente começou esse vídeo falando do proto-evangelho de Tiago. Então, é Tiago, irmão de Jesus. Então, Tiago era irmão de Jesus, agora não sabe se é irmão ou primo, né? Não, Tiago era irmão de Jesus, mas não era filho de Maria. É assim que ensina. Isso. Tiago era filho de Jesus, mas não era filho de Maria. Porque tem eu já vi em algum lugar que eu li, que esses irmãos de Jesus, eles poderiam ser filhos de José de outro casamento. Sim, é uma alternativa. Eles também poderiam ser filhos de uma irmã de Maria, por exemplo. Até você pega o livro de Atos, né, que é um livro interessantíssimo. Sim. Todo mundo acompanha a história de Jesus, morreu, crucificou, bom, agora acabou. Não acabou nada, aí que começa o negócio. Aí é que começa, Conta as viagens de Paulo, não sei o que e tal. E fala lá do teretetê que tinha entre Jesus e seus irmãos, não é que Jesus era, e todo mundo, sim senhor, não, os irmãos dele zoavam ele também. Todo o papel de irmão, certo? Então, os irmãos de Jesus, eles eram parentes de Jesus, primos ou algo assim, ou eram filhos de outro casamento de José, mas não eram filhos de Maria. Entendi. Então, assim, todos lá, filho de Maria mesmo, só Jesus. É só Jesus, só Jesus. Só Jesus. Maria nunca teve relações com um homem. E por isso fala-se da eterna virgindade de Maria. Isso é mais uma coisa esquisita, principalmente para os católicos e protestantes, e principalmente para a mentalidade ocidental,
que a gente não está acostumado com esse modelo de familiar, onde você chama seu primo de irmão, chama sua tia de mãe, né? Mas isso acontece hoje em dia, como eu disse a você agora. Né? Até hoje, né? Até hoje, sim, até hoje. Essa é um pouco da vida de Maria. Né? Qual que é a importância, a última parte, Pando? Acho que a última parte, qual a importância até agora a gente falou de coisas um pouco distantes, né? Qual a importância de Maria para a prática da nossa fé? Então, uma primeira importância. Comumente, Maria é chamada da mãe que protege todas as mães. Quando a gente olha a Trindade, Pando, a Trindade é uma Trindade masculina. Né? Então, você tem Deus Pai, você tem Deus Filho, que é Jesus, né? E o Espírito Santo, não é Espírita Santa. Né? Então, assim, até o termo, né? Até o termo, né? Então, não, ele é masculinizado, né? E não vamos entrar nesse mérito aqui agora. O que acontece é que se você tirar Maria, Maria não faz parte da Trindade, ninguém está misturando as frequências aqui. Entretanto, se você tirar uma figura feminina, né, da formação teológica cristã, fica faltando algo. E eu vou te dar um exemplo recente. Há 2 semanas atrás eu vi um pastor evangélico falando o seguinte: Deus é nosso pai e também é nossa mãe. Então por que ele tem que forçar a barra desse jeito? Porque os protestantes não têm a figura de Maria. Eles não têm uma figura feminina dentro da perspectiva teológica deles. Então quando eles têm que recorrer a características femininas do cuidado com as pessoas, eles não conseguem fazer isso com a figura do pai, então eles forçam a barra dizendo que Deus é pai, mas Deus também é mãe. Né? Então isso não é necessário. Por quê? Porque você tem a figura de Maria. Maria foi a mãe de Deus. Né? Maria era a mãe de Deus. Você tem a figura feminina dentro da perspectiva teológica. Ela não é Deus, ela não está no meio da Trindade, não está lá, mas ela tem uma figura muito importante por ter sido quem? A mãe de Deus. Ela foi aquela que gerou, deu luz. Ela deu a luz a Deus, uma pessoa que dá a luz a Deus. Né? No contexto onde falavam que Jesus não podia ser homem e ser Deus, tem uma importância muito grande. Né? Aqui a gente foi na raiz, a raiz dessa importância, que pouca gente consegue entender e explicar, é essa. Né? Essa é a raiz. Teoses, né? Esse é um termo importante também. Segundo ponto, pelo qual Maria é importante. Primeiro, Maria coloca uma figura, né, feminina na perspectiva teológica. 2, ela coloca uma figura materna. Né? Então, e a figura materna é diferente da figura paterna. Ela é diferente. Claro. Ela é diferente. E você ter só a figura paterna na perspectiva teológica cristã, né? Mas isso. A figura, vamos dizer assim, o feminino, né, e o masculino, ele não vem do catolicismo, do cristianismo, ele vem da mitologia grega, onde você tem Júpiter, que é o masculino, e Gaia, a terra, né, o feminino, são características diferentes, tá certo? Então, enquanto o masculino ele é austero, ele cobra, que Gaia, a terra aceita qualquer um. Então, assim, é o cuidado feminino que abraça. É o cuidado feminino, E esse é um problema de você retirar a Maria da perspectiva de fé cristã. Você não tem o elemento feminino na perspectiva de fé cristã. Né? Você não tem a figura feminina, você não tem a figura materna, você não consegue identificar, né, se identificar com a forma como o feminino lida com pensamentos e emoções. Né? E para os homens, gênero masculino, é muito importante a figura de Maria, porque ela nos lembra do respeito que temos que ter com as mulheres. Né? Não como parte mais fraca, nem como parte mais forte, né? Mas o respeito que a gente tem que ter com as mulheres através da figura de Maria. Então, esse é o segundo ponto. Maria tem uma importância, né, grande quando a gente fala, essa importância de Maria, não ter Maria nessa perspectiva, né, acho que fica faltando algo. E um outro ponto é o ponto da teoses. Isso é muito forte na perspectiva ortodoxa, a theosis, ou a divinização do ser humano. Se você perguntar, né, qual é o objetivo maior, perguntar para um católico ou para um protestante,
qual é o objetivo maior de um ser humano na perspectiva da fé cristã? Ele vai falar ser salvo do inferno e ter seus pecados perdoados, não é isso? Não é isso? Basicamente é isso, né? Você perguntou para um católico ou um protestante que o protestante herdou isso do católico, ele vai dizer para você, o mais importante para uma pessoa é pedir perdão pelos seus pecados e ser salvo do inferno. Basicamente é isso. Né? Para o ortodoxo não é isso. Você perguntar qual o objetivo maior do ser humano, ele vai falar theosis, a divinização. Você ser cada vez mais divinizado, ter Cristo divinizando a sua vida, Cristo mais presente, né? E você menos presente. Ele não vai remeter para a salvação nem para o inferno, Pando. Eu particularmente, abracei mais a fé ortodoxa por este motivo também, dentre outras coisas. Porque eu não acho positivo, eu não acho inspirador, não acho uma motivação tão bonita eu quero Jesus porque eu quero ser perdoado dos pecados e não quero ir para o inferno. Então, e aí tem uma perspectiva de abordagem, porque enquanto eu procuro ter os meus pecados perdoados, não que eu os tenha, entendeu? Né? Mas ser salvo, não ir para o inferno. Cara, até que ponto isso não passa por uma negociação? Isso, não sei o quê, porque dá que, né? Então, vai que... Isso não é uma coisa nobre, digna, não. E quando você... Ou uma ameaça, né? Ou por ameaça, né? Por medo. Eu sigo Jesus por medo de ir para o inferno. Medo de ir para o inferno. E outra, a gente sabe, né? De acordo com o que Paulo disse, não há nada que o ser humano possa fazer para ser salvo. Nada. Depende, né, de Deus. E quando você traz essa outra perspectiva, que é uma perspectiva mais nobre, na verdade, assim, o ser humano, o que é? É uma, né? Qual o objetivo maior? Qual o objetivo maior do ser humano? Então, é ser divinizado. Porque nós somos, né, um ser humano, assim, parte animais, parte divino, assim, um caminho, uma jornada para a gente ir largando a parte animal, matéria, e nos tornarmos divinos. Faz sentido, tá certo? Tem um salmo que os protestantes e católicos têm uma certa dificuldade de explicar. Que o salmo diz, somos deuses. Tem uma dificuldade. Eu não sei, depois a gente digita aqui, a gente acha, né? Tem um salmo que fala, somos deuses. Os católicos e protestantes têm dificuldade de explicar esse trecho. Os ortodoxos passam tranquilo. Por quê? O nosso objetivo maior é ser Deus. Não ser Deus tomar o lugar de Deus, óbvio que não, né? Óbvio que não é isso, né? Mas a gente termos Deus, Cristo cada vez mais presente, de tal forma, né, que o meu eu diminua. E Paulo talvez dissesse isso, importa que que João dizia, importa que Jesus cresça e eu diminua. Isso é divinização, Pando. Eles falam muito, né, de quanto menor eu estou, ou Paulo mesmo na cadeia, né, falava que quanto mais eu sofro, menos aqui significa que mais a presença de Cristo. Isso, então. Mais Cristo, né? Então, theosis é isso. Theosis é a divinização da humanidade. Theosis é um elemento central da perspectiva ortodoxa da fé cristã. Ela é central, é uma das perspectivas centrais, theosis. Né? Então, se perguntar assim, qual o objetivo maior do ser humano? É não ir para o inferno. Um católico e um protestante, basicamente ele vai te dizer algo mais ou menos por aí, né? Ser salvo para não ir no inferno. Quando você perguntar para um ortodoxo, ele fala assim, o objetivo maior do ser humano é ser divinizado. Meu objetivo de vida é ser cada vez mais divino, ter Cristo, Cristo dentro de mim, né? Cada vez mais. Né? O que isso tem a ver com Maria, de novo? Né? Por isso que a nossa conversa é difícil, né? Porque explicar Maria, o que isso tem a ver com Maria, Pando? Maria é o maior exemplo de divinização da Bíblia, porque ela era humana e em seu ventre carregou Deus. Então, ela é o maior exemplo de theosis, porque ela era uma humana que concebeu Deus em seu ventre. Isso a divinizou. Então, para nós, ela é um exemplo. Eu, um humano como Maria, né, posso carregar Deus dentro de mim. Ela é o maior exemplo de theosis, de divinização, Cristo dentro de você, né? E por isso existe o termo marianos e marianas,
Isso. Marianos e marianas são aqueles que carregam Cristo dentro de si e levam Cristo para as pessoas. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. E engloba, não é uma questão mais de gênero, né? Você está falando de Maria, uma mulher. Não, nós estamos falando de uma questão de levar Cristo dentro, vale para homem e vale para mulher. A teoses não tem homem e mulher, todos podem ser divinizados, né? Então Maria é o maior exemplo que nós temos de teoses, que é a divinização do ser humano. E mais, Maria provou que é possível ser divinizada. Veja, Jesus, você fala Jesus divinizado, pô, Jesus é fácil, né, mano? O cara era homem, era Deus, mas e eu que não sou homem, não sou Deus, eu sou só um ser humano, né? Opa, existe um exemplo sim, e o exemplo é outra ser humana, que chama-se Maria. Então ela é um exemplo de divinização que nós podemos também chegar nisso, nós podemos ser divinizados. Isso é muito importante na perspectiva teológica e muito pouco falado. Os 3 últimos pontos que eu queria trazer sobre Maria. Maria é o paraíso misterioso, primeiro ponto. Vamos voltar a Gênesis capítulo 1, ok? Adão e Eva foram criados aonde? No primeiro paraíso, né? Sim. Eles foram criados no paraíso. Né? Aonde que Adão e Eva caíram? No paraíso. Essas duas coisas aconteceram lá. Né? Ou seja, no primeiro paraíso, o paraíso de Gênesis, nasceu Adão e caiu Adão. Maria é o paraíso misterioso, porque Maria é o paraíso onde nasceu um novo Adão, sem pecado, e ele não caiu. Por isso que Maria é considerada o paraíso misterioso. O primeiro paraíso foi de queda. O segundo paraíso foi de vida e vida eterna. Você entendeu essa comparação? Isso é muito bonito. O segundo paraíso é perfeito. O segundo paraíso, onde nasceu um novo Adão, que é Jesus, esse é sem pecado. E neste paraíso, que é o ventre de Maria, não houve pecado. No primeiro paraíso houve pecado. Sim. Ali ficou ruim. O primeiro paraíso teve pecado, o segundo paraíso não. O segundo paraíso é perfeito. Por isso que Maria também é chamada de o paraíso misterioso. Neste novo paraíso não houve queda. Cristo, que era Deus, nasceu nesse novo paraíso. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. E é uma perspectiva, assim, diferente. Eu nunca tinha ouvido. Não, poucas pessoas, eu falo para as pessoas, ninguém nunca ouviu. Eu falei com um teólogo super conhecido esses dias, ele nunca tinha ouvido falar isso e achei muito bonito. Segundo, Maria, ela é a realização do Santo dos Santos. Lembra do Santo dos Santos que a gente falou há pouco? Tabernáculo, tinha um lugar onde tinha a presença de Deus, Shekinah, só o sumo sacerdote podia entrar, e aquilo. Maria é o Santo dos Santos, porque o sumo sacerdote maior é Jesus Cristo. Jesus Cristo habitou em Maria. Então Maria é o equivalente, ela é a realização do Santo dos Santos, onde a presença do próprio Deus estava lá. No Shekinah, a presença de Deus não era física, no Santo dos Santos, a presença de Deus não era física, Deus estava presente de forma sobrenatural e não física. Sim. Ok? Esse era o Santo dos Santos. O ventre de Maria, Deus estava presente fisicamente. Ela é a concretização do Santo dos Santos. O Santo dos Santos do templo era um protótipo do que seria Maria no futuro, onde a presença de Deus seria física e seria completa. Meu Deus, Pando, isso é maravilhoso, isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Sim, uma perspectiva que coloca Maria como se fosse o novo tabernáculo. Maria é o novo tabernáculo, Maria é o novo Santo dos Santos. O tabernáculo antigo, Deus tinha presença, mas não era física, mas tinha presença. Maria foi a presença física de Deus. Ela é o novo tabernáculo, é isso mesmo. É muito bonito isso. E aí você vê a diferença dos tempos já, já não é mais aquele tabernáculo. O tabernáculo já veio, foi Maria. Deus já habitou lá. Já cumpriu a sua função. Muito bonito. E o terceiro e último, Maria é o livro misterioso. Esse é um outro termo de se falar sobre Maria. A teologia de Maria se conecta intimamente com a cristologia. Então, João, no começo de João, o que João diz?
no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Tem toda uma explicação teológica profunda nessa história, nessa frasezinha tão simples, que a gente não vai entrar hoje. Mas o Jesus era a palavra, né? Era o verbo, ele era a palavra. E como diz em João, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, a palavra era Deus. A palavra da vida, esse é outro termo que se utiliza. Jesus é a palavra da vida. Se Jesus é a palavra, Maria é o livro misterioso. O que é um livro? O livro é um compilado cheio de palavras, não é isso? Né? Um livro tem um monte de palavra lá dentro. Né? Maria é o livro misterioso. Né? Maria é o livro aonde gerou a palavra de Deus. Né? Então, isso também é muito bonito, Pando. Né? A palavra de Deus foi gerada em Maria. Maria é o livro misterioso, né? Que registrou, né? A palavra de Deus, que é o próprio Cristo dentro dela. Cara, isso aqui, assim, dá pra gente ficar falando desses temas por semanas, né? Poxa, se for com um bom uísque, um álcool, então, com um vinho, a gente fala muito mais ainda. É verdade. Não, mas é que você está falando assim, tanta coisa que eu nunca tinha ouvido, e isso fica reverberando na cabeça. E claro que depois que eu publicar, eu vou assistir de novo, porque tem detalhes aí. Então, cara, o negócio é muito mais. É uma perspectiva sobre Maria que, assim, eu nunca ouvi e traz um contexto muito maior para ela, do papel dela. Muito maior. Do papel e dos aspectos que nutrem a nossa fé. Sim. Olha, que legal, viu? Puxa vida. Você sabe que eu gosto muito de falar sobre o tema, mas eu fico me policiando, porque senão a gente grava aqui, fica um longa-metragem, não fica um vídeo curto. Então a gente tem que considerar também o tempo das pessoas e tal. Então, vamos dizer assim, para esse primeiro encontro nosso, assim, tá legal, né? Porque agora sim, precisamos discutir mais coisas. Então, já deixo aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente sabe que a agenda é complicada. Quando for o 120, estamos no 60, no 120 eu volto. Eu espero antes, né? No 100, no 100. Não sei. Mas, meu moço, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, sua dedicação, a sua eterna e contínua paciência comigo. É muito legal, viu? Você trouxe uma perspectiva nova. Maria eu já conheço, mãe de Jesus, não tem muito o que falar. Você trouxe assim, inúmeras coisas novas, e isso eu acho que é bacana, né? Que engrandece a discussão, porque o objetivo, né? Que eu sempre falo aqui, não é a pessoa ver aqui o vídeo e acabou. Não, que leia, que vá até a Bíblia, né? Que vá atrás, leia outros livros, porque é um assunto. Eu, pelo menos, né, sou apaixonado por esses temas sagrados, certo? Então, Nomoto, muito obrigado. Eu espero vê-lo aqui brevemente falando desse tema ou de outros temas. Joia, Pando. Obrigado a todos que assistiram aí. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe vocês. E que Maria, lembre-se que Maria pode ajudar vocês nos momentos difíceis. Lembre-se de Maria nos momentos difíceis, que acho que a gente tem, né, mais essa pessoa, né, para a gente poder contar na nossa jornada, né, na nossa jornada de theoses, de divinização. Divinização, também, conceito muito bom. Muito obrigado, Nomoto. Um abraço, gente, e até o próximo vídeo. Um abraço. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações. Mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.